Segue aqui um vídeo resumido sobre a matéria do terceiro bimestre, sobre introdução à eletrodinâmica dos terceiros anos, a pedido de alguns alunos. Bom, sobre a introdução à eletrodinâmica, que é o ramo da física que estuda as cargas em movimento, diferente da eletrostática que a gente estudou no bimestre passado, que a gente estudava as cargas em repouso. A primeira coisa que a gente começou estudando nesse terceiro bimestre foi a corrente elétrica. Bom, sobre a corrente elétrica nós estudamos a definição, sobre o que ela é, o que é corrente elétrica, que é o movimento ordenado de elétrons devido à diferença de potencial. Nós estudamos o efeito da corrente, que é o térmico, magnético e fisiológico, lá na página 82 do livro tem, e no estudo dirigido também que eu passei para vocês tem. E também estudamos o sentido da corrente, corrente contínua e corrente alternada, sendo o sentido da corrente o real e o convencional. O sentido real, o movimento dos elétrons é do polo negativo para o polo positivo e o convencional do polo positivo para o polo negativo. Mais detalhes sobre isso tem lá no livro de vocês e no estudo dirigido. A corrente contínua, por sua vez, os elétrons se movimentam em um único sentido. No slide que eu mandei para vocês tem. E na corrente alternada, existe uma variação no sentido de movimentação dos elétrons. Ora está movimentando em um sentido, ora movimentando em outro sentido. Detalhes sobre essa teoria aqui, vocês podem encontrar no caderno de vocês e no slide, principalmente os exemplos do efeito térmico, magnético e fisiológico. Lembrando que fizemos um experimento do efeito magnético da corrente utilizando um circuito feito de pilha e uma bússola, né? Sobre o cálculo envolvendo corrente, carga e tempo, nós temos a fórmula do cálculo da corrente elétrica aqui, sendo I, a corrente elétrica, chamamos a corrente elétrica de I, ΔQ, a variação da carga, e ΔT, o intervalo de tempo. A unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, de carga elétrica o coulomb e de variação do tempo, segundos. Eu coloquei aqui, nessa folha, 3 exemplos, 3 formas de calcular, de utilizar a fórmula da corrente elétrica para calcular a carga, para calcular a corrente e para calcular o tempo. Então, nós vamos ler e começar a resolver aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar os dados, porque retirando os dados da questão, nós vamos enxergar melhor qual fórmula utilizar. Principalmente porque nessa prova de agora teremos 3 fórmulas, que é a fórmula da corrente elétrica e 2 fórmulas de resistência elétrica, né? Então, no exemplo 1, temos aí, um condutor metálico é percorrido por uma corrente de 10 amperes. Então, retirando os dados aqui, nós temos que I é igual a 10 amperes. Determine a carga, então está querendo ΔQ, determine a carga, que atravessa o fio em 20 segundos. Temos aí um intervalo de tempo igual a 20 segundos. Utilizando a fórmula I é igual a ΔQ sobre ΔT, nós temos o valor de I, então vamos colocar o valor dele no lugar da letra I na fórmula, 10 amperes. Então, seguindo a fórmula, temos 10 é igual. A carga é o que queremos saber, então vamos repetir aqui na fórmula, ΔQ sobre o tempo, 20 segundos. Então, eu vou colocar no lugar do tempo aqui na fórmula, 20. Eu quero saber o valor de ΔQ. Ele está aqui, do outro lado da igualdade. Eu preciso isolar esse ΔQ. Para fazer isso, eu vou multiplicar cruzado. Aqui no denominador não tem nada, então eu posso colocar como se tivesse o 1, porque 10 dividido por 1 é 10, então não altera, só para eu colocar em forma de fração. Então, ΔQ vezes 1, temos que é ΔQ. Agora, em forma de cruz, 10 vezes 20, 200.
Então, nós encontramos a carga que é 200 coulomb. Muito simples. No segundo exemplo, já está pedindo a corrente elétrica. Retirando os dados, temos: calcule a corrente, então está procurando I de corrente. Em um condutor em que a carga é ΔQ 67,5 coulomb, que atravessa o fio em 5 segundos. Temos um intervalo de tempo aí de 5 segundos. Então, está pedindo para calcular a corrente elétrica. Utilizando a mesma fórmula, temos que I, corrente, é igual à variação da carga pela variação do tempo. Como estamos querendo saber o valor de I, vamos preservar ele aqui. É igual. Qual que é a variação da carga? 67,5. Qual que é o intervalo de tempo? 5 segundos. Então, nós temos que a corrente elétrica é 67,5 dividido por 5, que dá 13,5 ampere, que é a unidade de medida de corrente elétrica. Resolvendo aí o exemplo 3. Por um condutor passa uma corrente de, temos o valor da corrente, I de 0,03 amperes. Qual tempo? Está pedindo o intervalo de tempo. Qual tempo necessário para que uma carga de, temos o valor de carga de 2,5 coulomb, atravesse o condutor. Então, me deu o valor da corrente, me deu o valor da carga e pediu um intervalo de tempo para que essa carga atravesse o condutor. Então, I é igual a ΔQ sobre ΔT. Temos o valor de I, que é 0,03, que é igual. Temos o valor da carga, que é 2,5, e estamos querendo saber o intervalo de tempo. Da mesma forma como resolvemos, ou similar como resolvemos o exemplo 2, aqui eu tenho que isolar o ΔT, que é o que eu estou querendo saber. Então, aqui no 0,03, colocando em forma de fração, vamos colocar o 1 aqui e multiplicar em forma de cruz. Sendo que 0,03 vezes ΔT é igual a 0,03 ΔT. Isso tem que ser igual a 2,5 vezes 1, que é igual a 2,5. Como o 0,03 está multiplicando o ΔT, para eu isolar o ΔT, eu vou passar esse número para cá no denominador, dividindo. Então, meu ΔT é igual a 2,5 dividido por 0,03. Essa divisão dá um valor de 83,33 segundos, que é a unidade de medida de tempo. E aí eu fecho o resumão da parte de corrente elétrica. Lógico que vocês precisam aprofundar para realizar a prova.